Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar dos acontecimentos que antecederam a fundação da cidade do Rio de Janeiro. É muito comum que se pense que o esforço de autoridades governamentais na busca do controle, ou de recobrar o controle e de pacificar as regiões aqui do Rio de Janeiro, no entorno da Baía de Guanabara, são ações recentes, são um problema recente, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano agora, nos jornais, nas revistas e na nossa vida. Mas, na verdade, a própria cidade do Rio de Janeiro surge por uma necessidade da coroa portuguesa de recobrar o controle e, em certo sentido, poderíamos dizer, pacificar certos grupos que viviam aqui nesta região. Em primeiro lugar, para entender essa história, é preciso que nós tratemos da geopolítica dos grupos indígenas. Pois é, pouca gente ou poucas vezes você ouviu uma história que começasse com a geopolítica dos grupos indígenas. Talvez você até nem pensasse ou nunca tenha pensado numa geopolítica de grupos indígenas. Isso porque normalmente se tratam os índios como um todo homogêneo, como se fossem todos iguais, tudo a mesma coisa, o que está muito longe da realidade. Em primeiro lugar, vamos entender o que é geopolítica, ou o que nós estamos tratando por geopolítica aqui. Geopolítica é um conjunto de ações ou de estratégias que um grupo implementa, e essas estratégias podem ser de aliança ou de conflito, de rivalidade, de migração, enfim, todo tipo de estratégia que visa o controle de um território. E é claro que quando falamos do controle de um território, estamos falando também do controle dos recursos naturais que esse território pode prover. No caso dos indígenas, não só eles possuíam essas estratégias, essas perspectivas, bem como possuíam identidades muito próprias. Cada grupo tribal tinha a sua identidade mais ou menos estabelecida. E assim, muito longe de ser esse grupo total chamado índios, que é uma construção nossa, esses grupos às vezes rivalizavam, às vezes faziam aliança. Cada época ou cada momento, dependendo dos seus interesses, a história se seguia de uma forma diferente. Por aí, então, nós percebemos que os índios são dotados de identidades próprias, são dotados de uma capacidade de estabelecer estratégias e objetivos e têm uma certa autonomia na decisão, ou no projeto de como alcançar esses objetivos. O primeiro movimento da geopolítica indígena que nós precisamos compreender é uma aliança que foi formada, ou que foi construída, entre vários grupos indígenas. Haviam grupos dos Tupinambás, dos Guaianás, dos Goitacás e dos Aimorés. Esses grupos passam a ser chamados genericamente de tamoios. Na verdade, eles são mais conhecidos nos livros de história como a Confederação dos Tamoios. Pois bem, este grupo foi formado muito em função dos ataques que os portugueses e os tupiniquins, lá da região da Vila de São Vicente, onde já havia uma produção açucareira, vinham fazendo na região onde essas outras tribos se encontravam, mais aqui para o lado do Rio de Janeiro, do que hoje é o estado do Rio de Janeiro, em busca de escravos, ou seja, tentando aprisionar indígenas para transformá-los em escravos. Essa aliança, então, é na verdade uma aliança defensiva, mas que acaba também gerando um outro movimento, que é a expulsão de um grupo minoritário, os temininós, e garantindo, desse modo, uma certa hegemonia dos tamoios. Então, esses dois primeiros movimentos vão estabelecer na área aqui do estado do Rio de Janeiro, e um pouco mais em certos momentos, a grande hegemonia desse grupo conhecido como tamoios. Outro dado importante dessa geopolítica é a rivalidade entre tamoios e tupiniquins, que já vinha de uma certa data. E isso também vai ser importante para a gente entender as mudanças que vão acontecer nesse jogo de alianças entre europeus e esses grupos diversos de indígenas. Desse modo, é possível pensar que essas disputas já existentes na Europa entre os franceses e os ibéricos, estes que já tinham sido acertados mais ou menos pelo Tratado de Tordesilhas, e os franceses que vinham contestando exatamente essa posse dos ibéricos sobre o mundo inteiro, acertada pelo Tratado de Tordesilhas, essas disputas vão se encaixar numa outra história de disputas também, de cobiças, de mortes,
conquistas, brigas e todos os requisitos que uma boa história tem quando a gente pensa na história europeia. E nesse sentido, a hegemonia dos tabuios vai ser perfeita para os interesses dos franceses na troca de pau-brasil, animais, produtos exóticos que eram levados para as cidades francesas, vendidos a muito bom preço, diga-se de passagem, por ferramentas, espadas e espelhos. A existência de um núcleo populacional mais ao sul, que hoje é o Rio de Janeiro, não era garantia ou não conseguia garantir a segurança e o controle dessa região costeira. Na verdade, desde o início dos primeiros passos dos portugueses aqui, e aí a gente lembra das expedições do Cristóvão Jacques, os portugueses se esforçavam para manter esse controle, mas isso não funcionava muito bem. Os franceses não só escambavam as especiarias da Mata Atlântica, se é que se pode dizer assim, com os indígenas, principalmente agora com os tamoios, mas também atacavam e perseguiam e saqueavam as embarcações que saíam de São Vicente para levar a produção açucareira em direção ao mercado europeu. Vários súditos escreviam ao rei avisando dos perigos para os interesses não só dos colonos, mas também de Sua Majestade, caso os franceses não só controlassem essa região costeira, mas também conseguissem estabelecer uma colônia definitiva. E aí a coisa seria muito mais complicada para todo mundo. Os colonos perderiam um espaço e o rei perderia as suas terras. Ao contrário dos portugueses, que alguns anos antes haviam feito incursões junto com outros índios aliados em busca de escravos, dentre esses grupos que acabaram formando a Aliança dos Tamoios, os franceses vinham conseguindo manter com eles apenas relações de trocas de produtos, aquilo que normalmente se chama de escambo. Embora os portugueses conhecessem o escambo desde a África, enfim, normalmente quando se fala de escambo se associa a essa troca de produtos feita com os indígenas, produtos da Mata Atlântica, produtos originários daqui da América, por ferramentas, armas, munições e pelo ensino do manejo desses artefatos. Os franceses vinham mantendo esse tipo de relações bastante amistosas, inclusive auxiliando esse grupo dos tamoios nas batalhas contra os seus inimigos. E, em troca, recebiam essas preciosidades para os europeus, que eram pau-brasil, a madeira de fazer tintura, algodão, plumas de aves, muito requisitadas na Europa também, pimenta, alguns animais como araras, papagaios ou macacos, que eram considerados como exóticos na corte francesa e pelos ricos franceses e europeus de um modo geral, e com isso foram conseguindo manter essa relação muito amistosa. De uma maneira geral, é possível pensar que para os franceses o estabelecimento de uma colônia no Atlântico Sul representava algumas coisas importantes. Primeiro, contestar o exclusivismo ibérico sobre o mundo, na repartição feita pelo Tratado de Tordesilhas, que aliás já era objeto de pendengas lá na Europa entre franceses, portugueses e espanhóis. Segundo, participar do comércio de madeiras e de produtos exóticos, que era extremamente lucrativo. E terceiro, ampliar o território sobre o qual o rei da França tinha domínio, ampliar os domínios da coroa francesa, que também ajudaria a contestar o Tratado de Tordesilhas. O encarregado desta empreitada foi o vice-almirante da Bretanha, Nicolas Durand de Villegagnon, que planejou durante aí alguma coisa em torno de 4 anos como e onde se estabelecer essa colônia francesa no Atlântico Sul. O local escolhido tem muito a ver com o conhecimento que os franceses tinham dessa região do litoral fluminense. E aí conhecimento tanto geográfico desse litoral, quanto conhecimento dos grupos indígenas e de como negociar com esses grupos indígenas, já que eles já vinham escambando durante algum tempo com esses grupos de Cabo Frio até o litoral sul. Ali mais ou menos depois de Angra dos Reis. Nesta primeira parte da videoaula, nós procuramos mostrar a você todo esse contexto
que possibilitou a chegada dos franceses aqui ao Rio de Janeiro e que possibilitou que eles também se estabelecessem nessa região. Isso tem a ver não só com as disputas europeias, mas também, e talvez principalmente, com essa coisa que a gente está chamando de geopolítica indígena. Na próxima videoaula nós vamos ver como a presença dos franceses foi superada pelos portugueses e como os indígenas tiveram um papel determinante na expulsão dos franceses aqui do Rio de Janeiro. Até lá!